sejam bem-vindos ao Pra Você na CDL. Hoje é um programa muito especial porque a CDL está comemorando 22 anos de prestação de serviço a todos os lojistas e associados sorrisenses. E aí os nossos convidados também são super especiais, porque fizeram parte dessa história. Hoje eu converso com Cláudio Druzina e Newton Hara, do Hara Tintas, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Que legal poder hoje, né, a gente falar da CDL e falar de história. Eu falo assim, que quem tem passado, quem hoje tem o presente é porque teve um passado, né? Sim. E a gente sabe que são 22 anos de história e que todo o início de história, ela tem uma parte que não foi fácil, né? Como Sim. fala, nem tudo são rosas, né, Cláudio? Tudo são rosas. E aí, saber dessa história é muito legal para nós, né? Enquanto funcionários e enquanto os sorrisenses, os lojistas, né, os associados, para saber esse iniciozinho, como que se deu. Com quem que eu converso primeiro? Vamos falar com o Cláudio aqui. Pode ser. Mas se quiser começar com o Newton Hara, ele foi que nos antecedeu na diretoria. Então tá. Ele estava no início da Mas vamos CDL. Começar assim. Quando você soube da CDL e tal, você já sabia que ele estava à frente da CDL. Como que foi visto isso, assim, quando entrou a CDL na cidade de Sorriso? Bom, nós tínhamos amigos em comum dentro da CDL e fomos convidados para fazer parte da diretoria. Uhum. Na época, eu não participava de nenhuma instituição, até me surpreendeu bastante o convite do Remy, na época, Remy Andreola, do Gelson Germiniani, e quando nós... Devido ao fato de nós termos um conhecimento em questão de secretariado, na época eles precisavam de alguém para ajudar a secretariar as atas, para fazer a parte contábil. Então, foi um convite bem interesseiro, porque diferente de hoje... Aí você pensou na hora, do Newton, então tem alguma coisa por trás disso. Não, mas eu entendi que era algo de responsabilidade. O Newton sempre... A diretoria que estava era muito séria, toda a diretoria que foi até hoje, ela continua sendo, e nós entramos. Então nós entramos na época realmente para trabalhar da forma, colocar a mão na massa mesmo. Hoje os diretores eles já têm uma secretária executiva, eles contratam o escritório contábil, eles têm alguém que faz a escrita da ata, tem a parte do marketing, mas na época era tudo dativo, nós nos doávamos e era para trabalhar mesmo. Eu lembro das reuniões, nós estávamos fazendo ata, mexendo com a parte financeira, mexendo com a parte, vamos dizer, planejando a instituição de fato, e eu acho que é isso que fez com que a entidade criasse uma forma humanizada. Então não chegou lá num lugar contratando, fazendo de conta que estava mandando e tudo mais. A gente colocou a mão na massa, foi aprender o que era CDL, foi aprender o que era banco de dados, e foi uma fase importante. Eu acho que isso colaborou para o sucesso que a entidade é hoje. Olha, tá vendo? Eu vou deixar agora você, porque foi você que abriu todo esse caminho juntamente com toda a direção, a diretoria da CDL. Newton, diz que você é uma peça fundamental desse iniciozinho aí. Simone, eu vou tentar contar a história. Eu achei que ele ia falar mal de você, mas Cláudio, não deu certo. Cláudio é né? gente boa. Não. Vou tentar contar a história de relembrar 22 anos passados, o início da CDL. Foi difícil para a gente começar, porque assim, a gente não tinha uma estrutura. E naquela época a gente não tinha dinheiro para começar a alugar uma sala, comprar os móveis, contratar uma secretária, os colaboradores. E vamos montar uma CDL em Sorriso? Vamos. Com que dinheiro? Na época, o primeiro presidente, que era o Gelson Geminiani, ele foi para Cuiabá com a diretoria e a CDL de Cuiabá nos emprestou na época 20 mil reais. Isso para a gente pagar em 12 parcelas. 20 mil reais. E a Eliane, gerente executiva da CDL, que é atual, ela entrou depois da Ivanete, que a Ivanete ficou 5 meses, depois entrou a Eliane, que ela é a atual até agora. Ela, quando entrou, ela era ela e mais um colaborador.
e nós tínhamos 68 associados. E nós não tínhamos tantos convênios como tem hoje. Então a nossa arrecadação era pouco. Então a gente tinha que pagar a parcela de Cuiabá, nós tínhamos que pagar o aluguel, energia, né? Então foi muito difícil o começo. O salário da Eliane, por exemplo, ela saía para cobrar, entrava um dinheiro e a gente pagava ela. Até em 3 vezes o salário dela era pago no começo. Era muito difícil. Então, hoje a CDL tinha 68 associados, hoje nós temos mais de 1.800 associados, nós temos mais de 50 convênios, então hoje é muito mais fácil administrar uma entidade tão grande como é o CDL. Mas começou lá, uma sementinha que começou e deu frutos hoje, né? E hoje ela representa muito para a cidade, né, Cláudio? Não só para a cidade, como a nível de estado. Ou eu vou um pouquinho mais longe, a CDL de Sorriso hoje, ela é uma CDL referência a nível de Brasil. Nos encontros que nós vimos, sempre ela é destaque em alguma coisa, ou é destaque em produtos, ou na forma de gestão, onde foi implantado o primeiro sistema de controle financeiro, gerencial, contábil, já numa instituição do terceiro setor nas CDLs, quase que a nível de Brasil. Nós temos muita coisa boa para falar, e isso se deve ao empenho de todo mundo, mas principalmente quando o Newton citou a Eliane aqui, ela é uma peça rara, uma figura que alguns escutam hoje, tá, mas dividiu o salário em 3 vezes, mas estava lá, dividir sempre com amor. E aí a diretoria, que mudava a cada 2 anos, algumas vezes chegou a mudar em 3 anos, na minha gestão principalmente, houve essa situação, a diretoria já chegava com aquela responsabilidade de ter que corresponder à expectativa da Eliane. Ela puxava e fazia com que a coisa fosse. E aí, com as ideias novas, com a experiência de quem tinha acabado de cumprir o mandato, isso foi juntando e foi formando uma entidade que é forte hoje. E eu estava pensando aqui, olhando para o seu Newton, né? Pensando assim, meu Deus, logo lá no início ele também estava com a empresa nova dele aqui, né, seu Newton? Sim. E no início também é difícil, né? Porque você também tem que fazer com que a tua empresa vá para frente. E ainda assumir, né, uma responsabilidade dessa. Eu falo assim que bom, né? Que existiam pessoas assim que se doavam, como diz o Cláudio, né? Porque tu ter uma empresa, saber ainda que tu precisa ajudar nesses, né? A gente fala nesses grupos. Então, assim, não dá. Eu tenho admiração pelo senhor. Então, naquela época, como o Cláudio estava dizendo, né, o Gelson saiu convidando os amigos, né, que também eram todos empresários na época, né, e aí a gente estava todo mundo quase no início também, porque há 22 anos o Sorriso estava começando também, né. Então a maior parte dos empresários na época era tudo gente que também estava começando, né, Cláudio? Perfeito. Então, assim, a nossa era uma dificuldade nas empresas, era uma dificuldade no CDL, mas tudo com bastante trabalho, dedicação dos colaboradores do CDL, do Cláudio, que foi a 4ª gestão, né? Hoje dá gosto de ver a sede própria do CDL, né? Quando a gente começou, era uma sala pequena, né? Onde que eram feitas as reuniões, né, Cláudio? Sim. E tinha aquela parcela do financiamento em 12 vezes, a gente não conseguiu pagar. Falei para a Liliane, Liliane, dá mais uma parceladinha. Liga lá para Cuiabá. A Liliane falou assim, como que a gente vai fazer? Não estamos conseguindo pagar a parcela de Cuiabá. Eu falei, Liliane, liga em Cuiabá e pede mais reparcelamentos. E aí fizemos isso, né? Só dessa maneira que a gente conseguiu pagar, reparcelando que já era parcelado. Então foi muito difícil. E hoje dá orgulho? Dá. Hoje a estrutura do CDL, né? A gente tem auditórios, salas de reuniões, um estúdio. Então, hoje são 18 colaboradores, né? Então, a CDL está de parabéns. São 22 anos de parabéns mesmo. E eu vejo assim a instituição no sentido assim de como ajuda o empresário, né? Não só o empresário que tem um pouquinho mais de estrutura, mas também o pequeno, né? Como que isso é importante a gente falar, de que a gente, né, que está lá para trabalhar para o pequeno até o grande. Isso que é bom frisar, né, Cláudio? Perfeito. Inclusive, essa é a grande utilidade. Ela só existe porque existe o associado, né? Ninguém é dono, ninguém
todo mundo que tem, vamos dizer, fez seu cadastro, que paga mensalidade em dia, é associado. E como associado tem todo o direito e também tem o dever de muitas vezes ir até a entidade saber o que está acontecendo. Algumas vezes ela é até subaproveitada. É uma entidade forte, é uma entidade onde o grupo CDLista hoje a nível de Brasil são mais de 20, 30 mil empresários que participam, são todos os estados possuem CDLs, nós temos a federação, nós temos Cuiabá que nos representa a nível de estado. Então, falar para os associados, aproveite, vão conhecer a estrutura. Quem não é associado ainda, o Rara agora falou uma situação, o empresário, vocês estavam conversando, eu estava viajando no tempo. Era assim, a gente se dava, se doava, mas também era uma forma de nós estar em conjunto com outros empresários trocando informações para que a gente pudesse crescer junto. E hoje, a gente, vamos dizer assim, as diretorias vão passando, as gerações vão passando e as empresas procurem as entidades, cheguem mais perto, não só para ficar de associado, vão para participar da diretoria, coloquem seu nome à disposição, eles vão ver que com isso tem um ganho muito grande. Graças a Deus, o que melhorou muito minha convivência a nível empresarial foi essa questão da entidade CDL e da troca de informações. Inclusive, quando 2017 eu fui convidado para atuar como secretário de desenvolvimento do município, eu vim como uma indicação da entidade, porque eu já tinha no meu histórico alguém que estava participando, vamos dizer, para o benefício do empresário. Então isso foi bacana. Então vamos buscar a entidade não só para usar os serviços, mas também para participar da diretoria, que eu tenho certeza que é uma carência, e na CDL sempre foi de portas abertas para estar absorvendo. Tem lugar para se trabalhar lá, né, Rio? Bastante. Se fosse pensar em uma palavra para definir CDL, o que vocês falariam? Uma palavra. Uma ferramenta fundamental para quem quer começar o seu negócio. Cláudio. Continuidade. A gente sempre fala que houve a continuidade, quisera Deus que todas as instituições, inclusive o poder público, tenham continuidade não de pessoas, mas de pensamentos. A cada troca de gestão, a gente se preocupou muito em dar continuidade e respeito nas ações que foram iniciadas lá no início. Quem assumiu pelo segundo mandato, o Remy assumiu do Gelson, o Cláudio Oliveira, que assumiu do Remy, veio na mesma continuidade. Quando eu assumi, vim dando continuidade, ouvindo lá os diretores das primeiras gestões, e não foi diferente depois com o Paulo, não está sendo diferente com o Jefferson. Então, assim, a continuidade é o que faz a entidade ficar forte e grande, e tá aí uma palavra que as empresas, as entidades precisam aprender, o poder público também, para que se dê continuidade naquilo que se começou. Colocou um tijolinho, o Newton lá atrás, secretário financeiro, deixou um dinheirinho em caixa, aquele dinheirinho em caixa foi utilizado no futuro para construção. Então, são coisas que você não é a gestão de momento, vou lá, gasto todo o dinheiro de forma responsável, vamos viajar, vamos para aqui, vamos fazer festa. Não, tudo foi continuidade daquilo que foi pensado lá, o outro tinha o dever e a obrigação de dar seguimento. Então eu definiria a CDL como o sucesso dela como a palavra continuidade de gestão. Isso é legal. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, nós vamos receber mais pessoas especiais aqui que fazem parte da CDL ou também que já fizeram parte. Chegando hoje aqui na Extensa para falar de sofá. E não é qualquer sofá não, é sofá em couro. E para falar sobre sofá em couro, é lógico, estou aqui com o Max, vendedor simpático, querido aqui da Extensa. Max, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos começar por esse ambiente, né, que a gente está aqui agora. Um sofá belíssimo em couro. Esse aqui que se encontra exposto na loja, ele é manual, né, ele tem 2,94 m. É um sofá que remete muito ao que? Durabilidade, fácil higienização, qualidade dele é inegável, né? Também teremos no sofá de couro opções em elétrico, né? Muito mais comodidade, trazendo também a sofisticação, né, de todo o design, a higienização de facilidade. Então você já sabe, Extensa está aqui para te atender.
Ótica Dilane. Sua satisfação é nossa prioridade. Nossa loja possui modernas instalações para garantir o seu conforto, incluindo um espaço kids para que as crianças também se sintam à vontade. Oferecemos um atendimento personalizado, acompanhado de um delicioso cappuccino, para que você se sinta em casa. E não para por aí. Somos a segunda loja do estado de Mato Grosso a possuir o mais novo e moderno equipamento óptico do mercado, o VisioFix X. Com ele, é possível personalizar perfeitamente suas lentes de grau e tomar medidas com uma precisão jamais vista. Aqui você também encontra relógios das melhores marcas do mercado, perfumes, bolsas e muito mais. Venha viver uma experiência única. Ótica Dilane, a nossa especialidade é você. Olha só, estou aqui com o gerente Reinaldo, que vai nos contar um pouquinho como que funciona essa parte que é finalizada a obra, e a gente sabe que o acabamento é uma parte que dá muito trabalho, né, Reinaldo? Isso, exatamente. Como que eu faço para... Qual, na verdade, é o primeiro processo, né? Para quem não entende, qual é o primeiro processo para até chegar na parte de escolher a tinta? Simone, assim, para você ter um trabalho bem feito, para não ter problema na sua obra, né? Imagina a finalização, é a parte de acabamento. Sim. E se você não faz certo, correto, usar o produto correto, você vai ter problema lá frente, né? Então, né, quando você está no acabamento, você vai vir na parte de pintura, você tem então que preparar a parede, né? Você vai pegar um bom profissional que vai, né, um pintor bem qualificado. Você tem que fazer passo a passo, né? Não querer já, né, ultrapassar. Então você vai ter que pegar, lixar bem. Primeiro você vai começar para a parte internas, né? Geralmente tem gessos, né? Bastante gesso, essas casas, né? Então você vai ter que passar um fundo para gesso, um fundo preparador ou um direto no gesso. Aí você vem para as paredes, você vai ter que lixar bem, passar um selador e vir com massas, né? Massas corridas, massas acrílicas. Uhum. A gente aconselha, né, o cliente na onde vai pôr vidro, né? Que é a parte de vidro, janela, usar massa acrílica, porque geralmente tu vai jogar água, vai lavar a vidraça e vai ter contato com água. Então a gente, né, põe a massa acrílica ali para você não ter problema, né? Geralmente é o pintor que fala assim, olha, para pintar essa parte interna vou precisar de tanto de tinta, é isso? Geralmente é, né? Mas assim, se você chega aqui também e fala, minha casa tem uma metragem, essa metragem aqui dentro, a gente também faz um orçamento para você, mais ou menos o que você vai gastar. Praticamente 90% a gente consegue passar para você o que você vai gastar numa obra, né? Há quantos anos a Unitintas está no mercado? Olha, a gente tem mais de 25 anos, mais ou menos, né? Aqui nesse endereço aqui, a gente localizava na outra avenida, né, lá. Aí aqui nesse local a gente já está na faixa de 13 anos. 13 anos, há mais de 25 anos, né, deixando as obras, as casas bonitas por dentro e por fora, com esse trabalho que eles realizam aqui. Que orgulho, né? Graças a Deus, né? A gente está no mercado aí há anos e atendendo a população, sorriso. Voltamos do intervalo, falei para vocês que nós teríamos, né, mais pessoas especiais aqui para comemorar esses 22 anos da CDL. Então está aqui o Jefferson Silveira, atual presidente da CDL. Estou aqui com o Gerson Bícego, que é o vice-prefeito, e o Iago Mella, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Tudo bem com vocês? Bem, tudo certo, né? Ótimo, Simone. Que bom tê-los aqui para nós comemorarmos esses 22 anos da CDL. Muitas histórias, né? Mas atualmente nós temos histórias, graças a Deus, de muito sucesso, né, presidente Jefferson? É verdade, Simone. A CDL tem uma história muito bonita, muito, embora são só 22 anos, mas é uma história muito de sofrimento, uma história de muita luta, até chegar ao que é hoje. E é uma caminhada contínua, não é o fim da história, não. São 22 anos que tem muito a construir ainda, mas baseado no que aconteceu até hoje, é o reflexo que a gente tem do que é a CDL hoje em Sorriso. E aí, vice-prefeito, me conta uma coisa. Sorriso, né, desde o início, e desde que começou, o senhor já mora aqui há muitos anos,
o senhor já é uma pessoa muito... O senhor planta muito, né? O senhor mexe muito com essa questão das árvores, da questão ambiental de Sorriso. Aí agora o senhor como vice-prefeito. Para o senhor, o que é hoje ter uma instituição como a CDL? A CDL, com certeza, é parte integrante do crescimento do nosso município. Hoje, nós somos uma cidade reconhecida no Brasil e no mundo, e a CDL tem parte dessa história. A gente sabe do quanto vocês se moveram, o quanto o comércio local contribuiu e continua contribuindo para que a gente tenha esse crescimento acelerado. Um crescimento, como vocês sabem, é fora da curva, como a gente costuma usar a expressão, e agradecer vocês pelo empenho, pela dedicação com a instituição, Jefferson, a você, aos presidentes anteriores, a toda a equipe da CDL, pela diferença. Sabemos do trabalho formal, sabemos dos projetos que vocês têm nas áreas sociais hoje no nosso município, e quanto gestão pública, tanto eu como o prefeito Ari e a população de Sorriso, é grato pelo trabalho que vocês, ora, desenvolvem no nosso município. Por isso que eu até falei de planta, né? Quem planta, colhe, né? Exato. E lá há 22 anos atrás se plantou isso, né? E toda a história, tudo que a gente já ouviu do início, com 68 empresas, hoje nós estamos chegando quase a 2.000 empresas associadas, então é realmente quem planta colhe, né, Iago? Quero cumprimentar você aqui, Simone, nosso grande vice-prefeito Gerson, uma honra estar contigo aqui, e o nosso grande presidente Jefferson, com certeza tem feito história à frente da CDL, que desde 2001 em Sorriso faz parte aí dos nossos comerciantes, trazendo segurança jurídica a todos e que teve o seu nascimento embasado nisso, né? De trazer aí segurança aos empresários quanto a questões de crédito, junto aí o SPC, bem como também ao Serasa. Então eu quero deixar aqui minha admiração à Câmara de Dirigentes Lojistas, que eu tenho orgulho em estar hoje aqui nesse programa, homenageando vocês que fizeram história em nosso município. Eu sou sorrisense com muito orgulho, mato-grossense, e sempre, desde muito cedo, ouvia falar. Em 2001 eu tinha aí 5 anos de vida, mas já tenho aí certa recordação dos trabalhos da CDL, eu ouvi em casa meus pais falar, então estou orgulhoso. Hoje está em frente à Câmara de Vereadores, como presidente do Poder Legislativo, junto com o Gerson, e dividindo a mesa com os senhores para poder homenagear a nossa querida CDL. E principalmente, né, presidente, quantos projetos nós temos e que ainda estão já prontos e a gente só vai começar a executar, né? O Iago foi muito feliz e falou que a organização CDL começou defendendo o crédito. Esse é o intuito básico da CDL. Inclusive, uma curiosidade, nós tivemos há pouco tempo, na origem mesmo da CDL, que é a CDL Belo Horizonte, ela tem 60 anos. E lá se originou tudo, é de onde veio as coisas. E sempre há uma dúvida muito comum, que as pessoas falam o CDL ou a CDL. Muitos acham que é o Clube dos Dirigentes Lojistas e outros falam que é outro nome, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. A origem era o clube. Por incrível que pareça, era o CDL. Aí se transformou em a CDL, que se usa hoje. Mas o intuito sempre foi defender o crédito, tanto do consumidor, quanto a proteção ao empresário que nele trabalha. Então, o que acontece? Para nós, é muito importante a consolidação do comércio. Nós não queremos ver o consumidor prejudicado. É ele que gera a riqueza do município, independente do município que for. Então, é uma história a ser construída. Falou o Iago agora, que eu ouvi histórias dos pais dele. Então, tá aí. São 22 anos de história que talvez ele já tenha ouvido. Onde falava, não, qualquer dúvida, consulta SPC. Não é o ditado mais comum hoje, ó, o cara está no SPC, o cara está no SPC. Ou seja, ninguém quer estar lá. A nossa função não é colocar as pessoas lá. Muitos acham que a CDL é para colocar a pessoa no SPC. Pelo contrário, é para não deixar chegar lá. Parabéns. Porque depende do crédito da pessoa para ela ser feliz na vida. Se ela não tiver uma tranquilidade, se ela não puder botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, ela não é um cidadão. Ela é uma pessoa preocupada. E essa é a nossa função, ajudar tanto ao comerciante a se proteger de eventuais problemas em relação ao crédito, quanto também facilitar a vida do consumidor. E isso aí não deixa de ser um projeto, Simone. Voltando à pergunta que você fez, isso aí é um projeto que a gente faz desde o início e que com o tempo ele vai se somando a outros projetos. E chega ao que nós somos hoje, 22 anos de história, muitos projetos realizados e muitos ainda a serem realizados. Você sabe que o tempo que eu tô lá, faz 1 ano que eu tô na CDL, e eu fico impressionada assim, eu já entrei com ele presidente,
e a importância que se dá lá dentro da CDL de dar um apoio não só para o grande empresário, mas do pequeno ao grande, né? Com a mesma atenção. Isso que é importante, né? O pequeno empresário, ou o grande, ou o médio, para nós ele só tem um nome, é empresário. Não interessa se ele tem 20 filiais, se ele tem 60 empresas no nome deles, ou ele tem apenas um pequeno comércio que só atende ele e às vezes ele precisa da ajuda da esposa para atender. Ele é um gerador de renda, ele é um gerador de emprego, ele cria dividendos para o nosso país e é nele que a gente tem que acreditar. No Brasil, 80% são micro e pequenos empresários. Então, essa é a base da nossa economia dentro do país. E não são números aleatórios, não. A CDL, assim como juntando com a Confederação Nacional, acompanha esses números no Brasil inteiro e traz a realidade do país. Então, seja no Nordeste, seja no Sul, seja aqui no Centro-Oeste ou no Sudeste, tudo é igual. É a unificação do comércio que gera riqueza dentro do município. E é preciso apostar no empresário. É o empresário que traz a felicidade, é o empresário que cria uma família, é o empresário que dá condições para o cidadão viver dentro do município. A arrecadação, o dinheiro que é arrecadado através do município para retornar em impostos em benfeitorias à população, vem através de uma atividade legal. E essa atividade legal é o comércio. O comerciante, ele não quer fazer uma venda sem nota. Pelo contrário, para ele a melhor coisa que tem é fazer uma venda legal, porque ele fica livre da fiscalização, ele fica livre daquele problema de se preocupar todo dia, e é isso que faz a credibilidade do comércio dele. Sempre que vocês vão comprar, por exemplo, uma água de coco, é importante que o cara que vende água de coco no estabelecimento comercial, que tem uma fachada, tem um número de telefone, tem uma cozinha organizada, tem uma fiscalização sanitária, não dá uma diferença daquele que vende para você e você não tem a mínima noção de quem é? Com certeza. É uma segurança que você tem. Uma alimentação que você pode comer que seja duvidosa. Uma roupa que você compra de baixa qualidade. Um produto que você compra sem garantia. Então é isso que a CDL traz para você. A CDL traz a certeza de que você tem um bom produto oferecido e que você pode confiar nas instituições que são associadas. E passa um filme na cabeça da gente, né? Porque ouvindo as histórias, né, do início, com poucos associados, e hoje a gente chegar com essa quantidade boa, que eu tenho certeza que vai aumentar, e tudo que hoje a gente tem dentro da CDL, né, hoje nós temos um estúdio dentro da CDL, né, Jefferson? Então, é muito gratificante para quem trabalhou e para quem continua trabalhando e para quem viu essa evolução. E Sorriso cresce a largos passos. O que se dá isso, vice-prefeito? Eu acredito que há dois fatores. Primeiro, o setor primário, a agricultura, hoje é o nosso caro-chefe, a gente não pode negar a importância que tem, e o nosso comércio. O nosso comércio hoje é abundante, tudo que a gente precisa, a gente encontra aqui em nosso município, é realmente um município diferenciado, e esse crescimento ele vem associado. Agora, com a indústria chegando, a gente sabe que o crescimento será ainda mais acelerado e vocês também terão novas oportunidades. Você falou hoje o trabalho que vocês fazem, com certeza dará aí um resultado diferente no futuro. E eu queria aqui aproveitar a oportunidade de agradecer a CDL pela participação que tem com o nosso município. Na minha função, e quanto vice-prefeito, por inúmeras vezes eu tive a oportunidade de recorrer à CDL. Quando nós estivemos aí na reforma do Parque Ecológico Municipal, da área verde central, onde vocês têm lá um painel magnífico, onde as pessoas que chegam em Sorriso, elas tiram um tempinho para levar esse registro, das campanhas que nós, por vezes, desenvolvemos sempre tiveram presente, porém, é algo que, uma das maiores marcas, que eu acredito, da CDL, foi a maneira com que vocês nos ajudaram. Na época o Iago era vereador, eu como vice-prefeito, nos ajudaram a passar a pandemia. A gente não pode esquecer desse carinho, dessa dedicação especial que vocês tiveram com a população de Sorriso, em especial com o comércio. É algo que talvez tomara, presidente Iago, que a gente nunca mais precise viver essa experiência, porém vocês foram grandes. A CDL foi grande, a CDL contribuiu para que a gente conseguisse segurar esse município andando à altura que ele merece. Então, a você, CDL, nossa gratidão por ter nos ajudado, quanto gestores públicos, a passar
por aquele momento que nós passamos, presidente. Eu e o presidente Iago, presidente da Câmara, sabemos o quanto vocês foram importantes para o nosso município. Que momento difícil, né, Simone, que todos nós passamos. Eu nunca tive na vida pública, no meu primeiro ano de mandato, estava no pico do Covid, né? Momento de caos, nós não sabíamos o que fazer, né, Gerson? Você já viu enfrentando isso há um ano e meio, mas nós realmente foi uma grande prova que nós tivemos aí, estando no poder público, e a CDL com cadeira efetiva no Comitê de Enfrentamento à Covid. Isso foi muito importante, de forma muito democrática, tanto a Câmara quanto o Poder Executivo, tratando desse assunto específico, trouxe os setores para debater quais seriam as medidas que, claro, de enfrentamento à Covid, mas também de dar condições à sobrevivência do comércio e às atividades comerciais, né? Então, foi de suma importância a presença da CDL. O vice-prefeito falava aqui acerca desse livre comércio que se abriu em Sorriso. Eu lembro que, quando eu era pequeno, o nosso sonho era ter a van aqui, ter o atacadão, Lembra disso? Né? Hoje nós temos. Então, isso também é um reflexo de uma gestão que a CDL vem fazendo para atrair essas empresas e também de uma gestão municipal, do Executivo, do Legislativo, de abrir as portas e dar condições até de incentivo, né, Gerson? Que nós temos concedido para que essas grandes empresas e indústrias, até transformando o nosso setor primário, que é muito forte na agricultura, agora também na parte industrial. Então, com certeza, a geração de emprego só aumentando e a riqueza do município aí, de forma avassaladora, chegando a níveis que cresce como a China, 20% ao ano. Então, parabéns à CDL. Quero deixar aqui também, aproveitar esse espaço, Simone, para deixar as portas do Poder Legislativo abertas a toda a nossa população, e a CDL, como sempre, foi muito bem recebida por nós, continuará essa parceria muito forte conosco, Jefferson. Sinta-se sempre muito bem-vindo ao Poder Legislativo de Sorriso. Eu agradeço muito, Iago, a força que tem tido a Câmara Municipal, o Poder Público também, em nome da Prefeitura, em colaborar com a CDL, porque a CDL ela não pensa só no empresário. Embora ela seja uma entidade de classe voltada à defesa do comércio, mas o intuito básico da CDL é o cidadão, o bem-estar do cidadão. Então, concordo com você, Iago, na época da pandemia não vivemos nenhum mar de rosas, não. Era reunião de manhã, de meio-dia, de noite, para ver o que podia fazer, mas não era reuniões à toa, eram reuniões para defender vida, e nisso todos nós estamos envolvidos. Exato. Seja nós, seja o poder público, seja bombeiro, seja médico, todo mundo estava envolvido para tratar o bem-estar do cidadão, porque a vida é o mais importante de tudo, acima dos negócios, acima de qualquer coisa. E foi aí que as forças se uniram e trabalhamos juntos. Espero que não aconteça mais, mas se tiver, essa nossa grande aliança aqui já está formada para isso. Nem tudo é mar de rosa na vida do empresário, inclusive essa parte foi muito ruim, mas todo dia nós temos os nossos percalços, e a CDL está aí exatamente para fazer com que esses percalços sejam diminuídos, em que possa haver mais a integração com o município, com a Câmara, porque a gente volta e meia briga, mas briga pro bem, né? Briga pro bem, pro proveito, e é uma história conquistada todo dia. Eu sou, se não fugir a conta, sou o 6º presidente da entidade, e a cada vez que isso vem, parece que acaba. Não, é apenas a continuidade de um trabalho que a todo dia evolui. Não é fácil manter uma entidade como a CDL, com a responsabilidade que ela tem de pé. Quer queira ou não, nós estamos entre as 5 maiores do estado. E olha que nós estamos competindo com várias cidades grandes aí. E volta e meia nós damos uma fugidinha para o 3º lugar, voltamos, nós estamos ali, flutuando. Mas é o quê? É esforço do trabalho da população em reconhecer o trabalho da entidade. Também é dos colaboradores que trabalham com afinco. O pessoal sua lá pra caramba mesmo. Não é fácil trabalhar. E a diretoria também pega pesado. Mas tudo com um intuito só. Fazer o bem para a população do município de Sorriso e fazer com que cada vez mais o associado sinta a presença da entidade no seu dia a dia. É o trabalho da entidade que faz o crescimento de todos nós. É isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar mais sobre os 22 anos da CDL de Sorriso. Bem-vindos a Chic Dog. Hoje eu quero te convidar para você acompanhar um momento muito interessante que acontece aqui no Chic Dog com os colaboradores
daqui. E você é meu convidado, porque a gente já está começando a ouvir uns barulhos. Vamos juntos? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Tropa Chique Dog, o que é que você faz? Cuidamos da saúde e bem-estar dos animais. Tropa Chique Dog, qual é sua missão? Trazer muita alegria aos animais de estimação. Tropa Chique Dog, o que é que você faz? Cuidamos da saúde e bem-estar dos animais. Tropa Chique Dog, qual é sua missão? Trazer muita alegria aos animais de estimação. Tropa Chique Dog, o que é que você faz? Cuidamos da saúde e bem-estar dos animais. Tropa Chique Dog, qual é sua missão? Trazer muita alegria aos animais de estimação. O que está acontecendo aqui? Deixa eu bater aqui nesse sino. Nesse sino tem alguma função. O que é esse sino? Bianca, diz que quando a gente bate esse sino é por alguma coisa. O que é? Notícia boa quando vem um cliente antigo, né? Quando a gente bate metas, né? E diz que é quando também, né? Eu ouvi as pessoas comentando. Que é quando chega, então, um cliente novo. É quando algum paciente aqui se recupera. É quando alguém aqui... já fiquei sabendo também, quando alguém fica grávida, vem aqui, bate a conquista nova, né? Conquista nova. Ou seja, esse sino é para notícia boa, é isso? Isso mesmo. Então eu bati certo, viu, gente? Porque nós somos uma boa notícia aqui. É isso? É isso mesmo. Então tá bom, Bianca, obrigada, viu? Nada. Agora a gente vai conversar um pouquinho para saber que história é essa de bater sino, de ficar batendo o pé. E aí eu vou conversar com o Rony para saber o que é isso daqui. E aí, Rony? Tudo bem? Até me assustei quando eu cheguei. O barulho. Você viu? É uma energia. Faca na caveira. É uma energia, né? É uma energia muito grande mesmo. A gente faz isso todas as terças-feiras de manhã. Principalmente antes da nossa reunião, né? Como a gente falou no outro vídeo. E depois de começar com essa energia forte, a gente conta as boas notícias de cada um da semana e começa os alinhamentos. E aí, quando chega alguém assim, que às vezes a gente dorme mal, né? Aham. Aí a gente acorda, chega meio acabada, isso aí dá uma animada. Quem tá dormindo acorda, não tem como. Bem-vindos à Colonizadora Feliz, bem-vindos ao Condomínio Arboreto. Hoje o nosso passeio é aqui por todos os ambientes do condomínio. E os convidados para apresentar o condomínio, os nossos corretores, Mário e Nelly. Então, você é nosso convidado agora para dar um passeio aqui no Condomínio Arboreto. Vou te apresentar agora a Academia do Condomínio Arboreto, que é um espaço exclusivo para condôminos. Acompanha comigo. E essa é a Academia do Arboreto, uma academia extremamente moderna para você que gosta de cuidar da saúde, do seu corpo, academia climatizada. E o detalhe mais legal eu vou contar para vocês agora. Confere aqui. A parte aeróbica aqui da academia, pessoal, o elíptico, as esteiras, todas são de frente para a piscina, de frente para o lago, de frente para a floresta que a gente tem no Arboreto. Para não ficar aquela coisa monótona que você está ali caminhando na esteira, de frente para uma parede branca, de frente para uma rua, para uma avenida. Então a gente tem essa vista muito especial aqui na academia, na parte aeróbica do Arboreto. Pessoal, estamos aqui na piscina do Arboreto, uma piscina para quem gosta de natação, hidroginástica, uma piscina esportiva com raio de 25 metros. Essa piscina é aquecida e com uma vista privilegiada de frente para o lago. Confere aí nas imagens.
Olá, eu venho apresentar para vocês a nossa brinquedoteca, o espaço do Arboreto para o seu filho. Para você ficar despreocupado, a gente tem a sala menor, que é para as crianças menores, tá? Para que você fique tranquilo no ambiente do nosso restaurante. E aqui a gente tem um parquinho também ao lado, que são para crianças maiores. E a gente vai apresentar para você também a nossa sala de jogos no Arboreto Ecoville. Para você que tem filho adolescente, a gente também pensou nisso para você. Veja conosco. Simone, nós estamos aqui agora no Espaço Jovem. Os adolescentes não foram esquecidos no Arboreto. A gente já mostrou o espaço de diversão dos adultos, das crianças, e os adolescentes têm esse espaço aqui muito aconchegante. Aqui tem um PlayStation 5, tem um computador gamer, tem uma mesa para jogar truco, enfim, diversão completa para o pessoal que está aí nessa faixa de 13 a 17 anos. Os adolescentes também têm espaço aqui no Arboreto. Confere aí. Esses foram os ambientes aqui do Arboreto. Nos próximos encontros te mostraremos muito mais. Até lá! Chegando aqui na Solture para falar de história. É tanto tempo que a gente fala da Solture, já faz um tempinho, né, Leonardo? É sim. Que a gente também quer saber um pouco da história dessa empresa. E isso faz parte, né, do nosso trabalho. Leonardo, quanto tempo de empresa já aqui em Sorriso? Bom, aqui em Sorriso nós estamos operando desde 2020. Tá? A Solture nasceu do sonho do César, do nosso presidente, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em 2019. Ele enxergou um grande potencial no mercado de energia solar e encontrou alguns diferenciais que a gente poderia atuar no mercado dentro da nossa empresa. E ele fala muito sobre, ele estava passando, parece, né, por um lugar e viu um outdoor. Exatamente. Porque aí estava começando ainda a falar sobre energia solar, né? Isso, a gente começou do zero, com pouco recurso. De começo já enfrentamos uma crise. Que foi a pandemia. Isso. Isso aí. E a gente conseguiu ter ótimos resultados diante desse momento do nosso país, né? Leonardo, eu tenho uma curiosidade. Na hora que vocês começaram a falar sobre energia, e aí o primeiro cliente a gente nunca esquece, né? É verdade. E aí, principalmente, os primeiros argumentos. Como que a gente fala, olha, senhor, o senhor vai economizar isso aqui é importante, isso aqui vai dar certo, né? Porque é um novo produto no mercado, não é um produto que já tinha. Então, como é de característica do brasileiro, ele quer saber no bolso. Então a gente sempre mostrou o retorno que a energia solar traz para o nosso cliente, a tal ponto dele chegar a pagar menos 95% da sua fatura de energia todos os meses. E a partir daí, vários clientes já? Vários clientes. O crescimento foi expressivo, sabe? A gente veio para Sorriso, foi a nossa primeira filial e depois disso, depois do sucesso que a gente teve no Mato Grosso, expandimos para mais de 9 estados no Brasil. Hoje nós temos mais de 5 mil projetos instalados pelo país e mais de 80 mil placas instaladas entre 12 estados do nosso país. Aí eu fico me perguntando, né? A pessoa deve pensar assim, meu Deus, eu comecei aqui do nada, hoje eu já estou em vários estados e aqui em Sorriso, né, a força que a Solture tem aqui em Sorriso é uma coisa que não se explica, né? Exatamente. Ou melhor, se explica, que é com muito trabalho, com muita confiança. Sim, hoje a nossa equipe é formada por especialistas, desde a parte administrativa, técnica e comercial. A gente sempre busca fazer um ótimo pós-venda para o nosso cliente, garantindo a satisfação
de um produto que vai estar por muitos anos trabalhando para nós. Olha só, hoje foi dia de falar aqui rapidinho sobre a história da Solture, porque a gente sempre fala do produto, né? E as pessoas têm curiosidade em saber como é que começou essa empresa. Até mesmo, sabe para quê, ô Leonardo? Para incentivar as pessoas que estão em casa, porque muitos têm vontade de empreender. Exatamente. Não talvez na energia solar, mas abrir um cachorro-quente, abrir, né, qualquer negócio que seja. E quando a gente conta a história de pessoas que deram certo e de que o seu César, através do outdoor, pensou, olha, posso começar por aqui. É importante todo mundo saber, né? Com certeza, com certeza. E o mais importante é acreditar nos seus sonhos. Isso aí. Exato. Vamos só falar o seguinte, ó, a gente só quer falar para você que a Solture, ela fica aqui na Brescancin. Isso? Número 1005, bem esquina com a Avenida Santa Maria. É isso aí. Aqui agora, gente, está saindo aqui bem ali na frente a Sicredi. Exatamente. Né? Então é um ponto muito importante aqui. Então você já sabe, pensou em energia solar, pensou em economizar, né? Vem para Solture Energia Solar. É isso aí. Rei Artefatos de Concreto, hoje vamos falar com o dono, né? Dono. E aí, seu Vitalino, tudo bom? Tudo bem, vamos Ainda bem fazer. que o senhor apareceu aqui, que as pessoas estão me perguntando, mas cadê o seu Vitalino? É que alguém tem que trabalhar nessa família, Alguém né? tem que trabalhar, olha, se ela ouvir. Olha só, hoje nós vamos falar de quê, seu Vitalino? Trilho para laje. Vamos lá, o que seria um trilho para laje? Porque hoje toda a construção civil, 99% hoje eles estão usando mais o terreno para fazer um segundo piso. Entendi. Aí precisa do trilho para fazer o contrapiso e a laje superior daí. Isso. Existe o trilho daí. Mas aí eles estão usando isso agora ou já existia? Não, sempre existiram. Só que existiu. hoje a demanda está sendo bem mais do que tinha, vamos dizer assim, há 15, 20 anos atrás. Entendi. Seu Vitalino, o senhor estava falando então do trilho. Vamos mostrar para quem está em casa como que é feito esse trilho? Vamos. Como que é? Tem a forma, né, do trilho. Isso, existe uma forma que é tipo um PU, né? Aham. Aí a gente coloca o concreto dentro dela. Entendi. E daí coloca a treliça, que é chamada a ferragem, né? A treliça. E daí ele fica 24 horas secando e no outro dia você desforma e deixa secando mais 48 horas, molhando, para ela criar uma durabilidade bem melhor e dar garantia para o cliente. E tem, por exemplo, a medida certa ou ela já é padrão? Não, a gente vai na obra, tira a medida de cada cômodo e já faz no tamanho específico para aquela obra. Desde o momento que vocês vão lá, vão fazer as medidas, depois vem para cá, quanto tempo esse material já é devolvido lá para poder usar? Se a gente começar a fabricar ele hoje, ele vai secar por 24 horas, com 48 horas já está na obra. Olha só. Com garantia de produção. E aí também nós temos o arquiteto aqui que participa com vocês, que é o William, né? Isso, exatamente. Toda a nossa produção é acompanhada por arquiteto. Pelo CREA, tudo legalizado. Aí a gente tem o arquiteto responsável para ele acompanha na fabricação e na obra também. Isso que é legal. Vamos fazer um convite então para quem está em casa. Capricha no convite, porque você nunca aparece por aqui. Então agora vamos caprichar e chamar quem está construindo, quem vai reformar, né? Porque Sorriso constrói todo dia. Exatamente. Vamos lá então? Bom, hoje quem está pensando em construir, reformar sua casa, deixar a casa mais bela e mais segura, venha conosco, venha no Rei Artefatos de Concreto. Fala comigo ou com a minha esposa, que é a Ivete, e vamos que vamos. Ela é que dá os descontos. Ela né? que dá o fecho final no valor. É isso aí. Então, eu só corro atrás do serviço. É isso aí. Ele executa o exercício. Exatamente. A atividade executa muito bem, porque eu já acompanhei. Exatamente. Olha só, então você já sabe, Rei Artefatos de Concreto é aqui com essa família linda, maravilhosa e muito competente. É isso?
Voltamos para falar da CDL, 22 anos. Cada ano, né, os projetos vão se renovando. A sociedade sorrisense, junto com a CDL, as autoridades, e aqui não poderia faltar, então, as autoridades. É isso, Iago? Quero agradecer aqui o convite da CDL, em nome da Simone e também do presidente Jefferson, a abertura do espaço também para nós trazermos aqui os trabalhos prestados pela Câmara de Vereadores e também pelo Poder Executivo. Quero deixar aqui a Câmara à disposição de toda a população, parabenizar mais uma vez a CDL pelos 22 anos e muito trabalho, a todos os 6 presidentes que já fizeram história, e em nome do Jefferson, deixar aqui minha total admiração à Câmara, ou então o Clube de Dirigentes Lojistas, que faz e fez história aqui em nosso município. Muito obrigado. Ô Gerson, não tem como olhar né, e olhar e pensar naquele negócio de quem planta colhe, porque é sempre muito a tua imagem, assim, sabe? Cuidando da natureza, cuidando do ambiente, cuidando, plantando, revigorando. Então, acho que combina muito essa frase, né? Quem planta colhe. E é o que nós estamos fazendo hoje. Certeza, Simone. Obrigado, amigo Iago, pela participação, poder estarmos aqui junto com você, com o nosso presidente Jefferson, mais uma vez. Nós somos uma cidade promissora, uma cidade diferente, nós somos uma cidade a qual nós sentimos orgulho de viver. E vocês, com certeza, fazem parte dessa história. A CDL faz parte dessa história. E nossa gratidão aos empresários que diuturnamente fazem a diferença no crescimento do Sorriso. Fica aí o nosso convite, meu, do presidente Iago, e vocês venham a se filiar, a participar, a fazer a vossa parte junto com a CDL, para que a gente possa continuar crescendo. Nós estamos hoje aí com quase 140 mil vidas em nosso município e com certeza a tendência é crescer muito, como falou o Iago Arecem, a gente cresce a 20% ao ano, não é para qualquer lugar do mundo, é para Sorriso, é para nossa terra, esse lugar abençoado que aos poucos vai tomando seu espaço no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo. É bom lembrar que hoje nós estamos reconhecidos mundo afora pela nossa grandeza e vocês sim, estão na hora certa, no lugar certo, uma entidade forte, onde a gente deixa mais uma vez aí o convite aos empresários locais que venham fazer parte dessa história que hoje nossa entidade aí querida, a CDL, completa 22 anos, mas com certeza aí terá vida longa pelos anos que se segue, presidente. Presidente Jefferson, juntos somos mais fortes, é assim? É verdade, esse é o nosso tema, a amizade é a nossa raiz, né? É o tema do nosso ano agora, amizade é a nossa raiz. E agora, pensando tudo que vocês falaram aí, resumindo um pouco, me lembrei de um pedaço da música do Almir Sater que fala que cada um de nós compõe a sua história. Então, nós estamos aqui, mas nós somos passageiros. E o município fica, e as entidades ficam, e a nossa história fica. Então, cabe a nós fazer a nossa parte dentro dessa história. O município ele tem um crescimento extraordinário, é onde eu quero criar meus filhos, é onde meus netos espero que fiquem aqui também, porque aqui um dia será de tão grande importância quanto é hoje ou maior. Então é nós que faremos isso. Então temos que acreditar naquilo que a gente faz. Uma agricultura forte, um comércio pujante, um poder público sério, e a entidade CDL, ela além de tudo, ela é um órgão fiscalizador. A função dela não é passar panos quentes, não é achar que está tudo certo. Ela também tem a sua função de fiscalizar, de ir lá e meter o dedo na ferida e saber por que a coisa não está andando. Então hoje, nós como município de Sorriso, temos a perfeita convicção que estamos trabalhando em harmonia. Mas essa harmonia pode ser rompida a qualquer momento, desde que a coisa não ande na natureza. Tanto por parte do município, quanto por parte da sociedade, a CDL age para o bem. Então, por isso que hoje nós temos feito esse trabalho extraordinário junto ao poder público e garantido com que as coisas progridam na maior tranquilidade. Nossos 22 anos de entidade são marcados por histórias. Nós tivemos muitas histórias, acho que vocês já ouviram algumas do Milton ontem, hoje, um pouco antes. Vocês também já ouviram histórias do Cláudio Truzina, que também foi um dos presidentes. E hoje nós estamos aqui trazendo o presente da CDL. Eu sou diretor da CDL já há 10, 12 anos, mas como presidente é o meu primeiro mandato. E eu consigo dizer que sim, se a CDL existe hoje do jeito que está, é por causa de sua história. São todos os demais presidentes, diretores, quadro de funcionários,
associados que trouxe essa bela história, essa bela homenagem que está sendo feita hoje e traz também a esperança que o futuro vai ser cada vez melhor. O CDL começou pequeno, como todo mundo, trazendo a consulta ao balcão para saber crediário, essas coisas todas. A consulta não era tão simples, mas hoje uma consulta você faz no celular. Rápido. Então evoluiu muito. Mas o CDL não é só isso. Como nós falamos antes, temos muitos projetos. Só para relembrar alguém que já conhece a CDL, nós temos, por exemplo, o Liquida, que é uma grande feira do comércio. O ano passado movimentou em apenas 12 horas mais de R$ 1.200.000 em comércio, em vendas. E esse ano é para ser maior ainda, porque a confiabilidade do comércio na entidade que faz um espetáculo desses uma vez por ano, que significa muito para o lojista. Logo no início, eu não vou dizer nos primeiros anos, eu digo no início da história do Liquida, as pessoas achavam que era apenas para vender aquele produto ponta de estoque. Aquele sapato 47 amarelo que não vendia em lugar nenhum, achavam que era isso. Hoje inverteu-se. É um grande comércio esse dia. As pessoas preparam seus estoques para essa data. Então notem como é dada importância para isso. Hoje nós somos o maior comércio de liquidação de vestuário do estado do Mato Grosso a céu aberto. Ninguém tem maior que nós, nem capital nenhum. E isso traz o quê? Para nós é uma grande honra. Já está ficando pequeno o nosso espaço. Vice-prefeito, arranja a rua para nós lá, tá ficando pequeno. Mas é bom isso aí, população. É uma brincadeira que a gente faz, mas o crescimento significa evolução. Esse é um dos projetos que a gente tem. A gente também tem essa parte da consulta do certificado digital, a gente também tem locação de espaço, tem cursos e treinamentos para você, associado. Também temos o projeto Conduz, que é a nossa parte social, a contribuição social para o empresário. Porque quer queira ou não, a entidade precisa retribuir. E a nossa principal função hoje é retribuir isso diretamente ao associado. Como? Proporcionando bem-estar para ele. Quem quiser saber mais informações sobre o projeto Conduz, assim como todos os serviços que a CDL faz, nós estamos disponibilizando vários meios de acesso para isso. Nós temos uma equipe de marketing voltada literalmente para trazer a você, associado, a você, cidadão, todas as informações que a entidade presta e que faz de bem para o município. Então procure através das mídias sociais, também procure através do telefone, site, onde você vai ter todas as informações. A nossa equipe de marketing está desenvolvendo, só para o associado, para vocês terem uma ideia, mais de 8 programas diferentes para estimular o comércio. Ou seja, o associado está muito bem servido com a plataforma que a CDL está trazendo, assim como também traz mais produtos institucionais, cada vez atraindo mais o associado para próximo da CDL. O associado, quer queira ou não, é o dono do estado. Então é para ele que a gente trabalha. Então a gente faz todos os nossos projetos, todas as nossas ideias, tudo com o melhor intuito possível a proporcionar ao empresário tudo que ele possa ter para desenvolver melhor o seu negócio. Eu estou para dizer aqui que a CDL ainda faz pouco para o associado. Pode fazer muito mais, mas as coisas caminham passo atrás de passo. Estamos com projetos novos aí, acho que esse ano estamos com alguns programas para lançar ainda, não é, Simone? Inclusive esse programa que nós estamos fazendo aqui, que é o Pra Você, é um lançamento já do ano passado, estamos só fazendo mais... Ano passado, né, que lançamos ele. E é um dos programas que a gente proporciona para o associado para poder interagir, trabalhar junto com as equipes. Nós temos o estúdio de podcast, também temos o estúdio de áudio, que a gente faz gravação de programas, para rádio, para Spotify, para as pessoas poderem continuar escutando também no rádio a nossa programação. A gente também tem informativos, tem entrevistas, tem um programa muito legal que chama Rota Alternativa. Quem não conhece, procure saber. Pessoal que trabalha, que tem seu comércio mais nos bairros, procure a CDL e veja que nós não atendemos parte da população. Nós somos pessoas que atendem o empresário. Então, empresário, nos procure. Eu quero aqui deixar um agradecimento muito grande. Sou muito feliz, muito grato a estar esse ano participando como presidente da CDL e ter parceiros como eu tenho, como é você, associado, como é o quadro de funcionários da nossa entidade CDL e também como são nossos parceiros, tanto do Poder Público Municipal, na voz da Prefeitura, quanto na voz da Câmara. Eu acho que o nosso trabalho é imprescindível e só acontece se tiver a participação de todos. Então, muito obrigado. Aguardamos o 23º ano e que tenhamos para o ano que vem muito mais novidade para falar. Olha, o programa foi tão especial, nós vamos ficando por aqui. Que bom poder fazer parte da CDL Sorriso. Eu sou muito feliz, amo o que eu faço. E graças a Deus que a gente tem essa tranquilidade em falar de uma instituição como a CDL,
porque, como diz, quem planta, colhe. E hoje nós estamos colhendo e ainda vamos colher muito mais os frutos dessa instituição tão importante. Vou ficando por aqui, agradecendo vocês. Estamos juntos o ano que vem, que vai completar 23 anos. E aí a gente vai falar de futuros projetos, né? Mais projetos ainda. Inclusive, também deixar aberto aqui, Simone, que nossos estúdios e nossos programas estão abertos para o bem da população. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos lá. Somos um canal aberto com os associados, nós temos linha direta com mais de 2.000 associados para trazer todas as novidades que venham trazer benefício, tanto ao empresário quanto à população. É isso aí. Valeu. Então, CDL 23 anos, 22 anos, ano que vem 23 anos. Parabéns para a CDL. Valeu, CDL. Obrigado, viu?